Mais uma edição do Conversas com o Binder. Hoje o assunto é literatura. Eu vou conversar com a Mônica Moro. Ela é escritora, escreveu um livro chamado Encontros Felizes, que é um livro de crônicas. Obrigado por ter aceito o convite de conversar comigo. Primeiro porque literatura é uma coisa que eu sempre gostei, né? E tudo, mas crônicas é uma coisa que mais me chama atenção ainda, porque ela reflete muito aquele momento, aquele olhar que a pessoa tem que ter para o outro, tem que ter aquela empatia. E isso é muito legal, ver pequenos detalhes. E eu queria que você contasse para a gente como é que você começou na literatura, esse gosto pela escrita. Mas então vou contar. Obrigada, Binder, por esse convite. E realmente é um novo caminho muito interessante de conversa, de estar em contato com os amigos antigos e com os novos. Então eu vou contar rapidamente como que foi meu início na literatura, né? Bom, só essa palavra literatura para mim já é um grande presente quando eu vi o meu livro exposto lá na Livraria da Vila, na seção Literatura Brasileira. Isso foi uma coisa assim que me deixou inebriada, quase incrédula, mas era o meu livrinho que estava lá, o Encontros Felizes. Eu sou arquiteta, né, de formação e de atuação há 20 anos. Eu e a Fernanda, minha sócia e grande amiga, atuamos na nossa área muito amada. E eu sempre gostei de escrever. Desde criança, até recentemente, eu reencontrei o meu caderno de poesias e anotações, onde eu escrevia as minhas próprias poesias e as coisas que eu gostava, do que eu lia e as citações que me chamavam a atenção. Então, é uma coisa desde a infância. E eu sempre gostei muito de escrever para a família e para os amigos. Quando eu recebia um novo afilhado, né, eu tenho 7 afilhados, escrevia uma carta de boas-vindas, uma carta de muita alegria por ter essas crianças ao meu redor. A mais velha tem 24 anos e o mais novinho não fez 3 ainda. São algumas gerações. Sim. São gerações diferentes, né? Sim, gerações diferentes. A primeira eu batizei com 18 anos, então é uma coisa muito interessante isso. E eu sempre tive o hábito de escrever para as crianças, né? Então eu tenho os meus sobrinhos também, então eu escrevo numa forma de homenagem a eles e de vida feliz para cada um deles. Nos aniversários da família, nos aniversários dos meus pais, eu sempre escrevia, nunca tive vergonha de ir ao microfone, ler o meu discurso, já tinha dado até gozação na família, né? Lá vem o discurso da Mônica. Eu acho que as palavras, elas são formas de homenagem. Você fazer um texto, você dedicar a alguém a escrita é uma forma de eternizar aquele sentimento que você está sentindo. Então, por isso que eu sempre gostei muito de escrever. Na infância, eu gostava de usar a máquina de datilografar do meu pai. Ele me deixava fazer testes de escrita, de escrever bilhetes. Recentemente, eu encontrei um bilhete que eu fiz para ele, datilografado com a letra dele em resposta. Então, foi uma coisa que me deixou muito emocionada. Eu tinha 10 anos quando escrevi aquele bilhete. Então, sempre fiz essas cartas, esses textos familiares e para os amigos. Aí, recentemente, há 2 anos e meio atrás, eu escrevi um texto como uma forma assim, de convidar as pessoas para que tivessem ânimo, para que se deslocassem, para que se esforçassem a irem aos encontros felizes. E esse texto acabou viajando, acabou tendo um sucesso entre os meus amigos, familiares e extrapolou essa esfera. Acabou sendo compartilhado no WhatsApp, compartilhado no Facebook. E através deste texto eu me tornei uma nova pessoa porque eu pude entrar no ramo da escrita com mais ênfase. Eu fiz uma página de escritos chamada Mônica Moro Harger Escritos no Facebook, porque as pessoas me perguntavam, mas puxa, que texto bonito, você escreve? Quero ver o que mais você escreve. E os meus textos estavam todos guardados no meu computador, numa pasta chamada Escritos. Eu pensei, bom, eu tenho alguns textos aqui, e sim, eu escrevo. Vou reuni-los numa página do Facebook, e foi ali que começou, há 2 anos e meio, esse meu desejo maior de escrever com um novo intuito, no caso, que é ser lida, né? Quando você põe o texto numa página, você sabe que vai existir essa troca e que essa troca foi um grande incentivo para mim. A partir disso, eu escrevi com mais frequência, escrevi com outros olhos, passei a olhar o mundo com outros olhos, né? Porque quem escreve crônicas, quem fala sobre o dia a dia, tem um olhar observador, né? Que a gente precisa ter, porque às vezes uma coisa simples se transforma num texto, né? Eu e a Fernanda, a gente conversa muito, e volta e meia a gente conversa sobre algo e uma das duas diz,
isso dá um texto. Então, essa é uma frase nossa que a gente fala muito corriqueiramente, porque a gente está conversando sobre algo que acabou de acontecer, coisas simples do dia a dia, e tudo na vida dá um texto. Então, os meus textos vêm disso, desse olhar observador. E aí comecei a fazer a página no Facebook, comecei a ter leitores que se transformaram em amigos, se transformaram em incentivadores, e através disso veio o meu livro. O livro escrito está esgotado, a gente está para fazer uma segunda edição, mas com a pandemia ela foi adiada, né? Então a gente está divulgando o e-book, que foi lançado também recentemente, através da Amazon, né? É possível comprar o e-book, enquanto a gente não consegue editar a segunda edição do livro, que também foi uma grande alegria para mim. Ele acabou sendo o livro mais vendido da Editora Inverso do ano passado, que é uma grande surpresa, né? Eu conto muito com os meus leitores da página de escritos e da página do Instagram, que se chama Encontros Felizes. Bacana, que gosta do que eu escrevo e que foi atrás de comprar o livro e que fez com que ele se esgotasse dessa forma. Legal, hein? Uma coisa que eu achei curioso, assim, que você contou que o nascimento de criança, você sempre fez uma crônica, enfim, fez um texto em homenagem. Desde quando você começou a escrever? Desde que idade você começou a escrever? Eu pergunto por que isso. Na escola, você costumava escrever também sim, histórias e com relação de outros amigos e tal, colegas? Olha, eu nunca fui muito de escrever ficção. Eu gostaria muito de ter esse dom, talvez eu possa desenvolvê-lo, mas eu sempre escrevi sobre acontecimentos da minha vida, dos amigos, né? Acontecimentos de modo geral. Quando eu tinha 10 anos, morava em Porto Alegre, eu ganhei um concurso de redação. De presente, do concurso, eu ganhei uma pilha de livros. Então, eu acho que ali foi o ponto inicial, aos 10 anos. Eu sempre gostei de escrever, fazia redações, tinha um certo destaque, os professores falavam, você põe a tua redação no mural. Eu e a Fernanda ganhávamos essa incumbência, né? E nós somos amigas desde os 12 anos. E a gente sempre gostou, né, disso. Então, você vai reparar que quase tudo que eu falo, a Fernanda entra junto, porque a nossa vida é em conjunto. Que legal. Mas, então, sim, desde criança eu gostava de escrever. Tenho alguns professores de português que estão no meu coração, assim, de forma muito especial. Inclusive, no meu lançamento do livro, a filha do meu professor de português, que era minha amiga, do cursinho, esteve presente, levou um livro para ele. É uma emoção muito grande para mim, porque ele depois retornou dizendo que gostou do livro. Eu tenho redações daquela época com as anotações dos professores guardadas, o que é muito emocionante, assim, né? Porque, de repente, você vê que não é uma coisa de agora, é uma coisa que sempre fez parte de mim, mas aflorou depois desse texto ter ganho essa notoriedade, assim, ter passeado da forma que passeou. Então, eu costumo dizer que a ida a essa formatura da minha prima, que originou o texto Vá aos Encontros Felizes, mudou a minha vida. Porque a partir dali eu virei uma escritora, que agora eu estou acreditando que eu sou uma escritora. Tem um livro, é a Luísa, né, é a Luísa o nome, né? A Luísa. Isso mesmo. Foi para ela que eu também fiz uma das dedicatórias do texto, né? O último texto do livro é o texto Vá aos Encontros Felizes e está dedicado a Luísa, que foi quem me convidou para essa virada de vida. Assim, eu vejo que hoje em dia as pessoas as pessoas quase não lêem, praticamente não leem tanto como antigamente. Só que você consegue colocar essa positividade bem frequente ali, sabe? Isso que eu achei interessante no teu trabalho, e você conseguir levar contando essa história de uma maneira positiva, né? Que bom, Ângelo, que você observou isso, assim. Eu agradeço, porque é uma coisa que eu busco, a positividade, por mais que às vezes eu também baqueie, principalmente nos dias atuais, que a gente está passando por um momento tão complicado. Mas sim, eu sempre busquei a positividade, assim, na minha vida e nos textos. Eu lembro que na época daquele acidente, né, de Brumadinho, que nos deixou tão perplexos e tão consternados, eu senti algo parecido com o que eu ando sentindo agora, e eu escrevi um texto que chamava-se sobre notícias tristes e momentos felizes. A forma que a gente se abate, mas a gente precisa buscar momentos felizes para se curar, né? Para seguir em frente. Então, sim, eu realmente busco isso. Inclusive, a primeira live que eu fiz, que foi a Eide que me convidou, era justamente sobre isso. Ela é uma especialista em felicidade, né, e em observações positivas da vida. Então ela me chamou para essa live junto com o Henrique, e foi muito produtiva,
porque eles também observaram esse lado nos meus textos. Não é algo que eu busque com consciência, assim, não, eu quero ser feliz, eu quero ser positiva o tempo inteiro. Até eu tenho bastante consciência dos momentos em que eu não sou assim. Mas na escrita eu procuro ter essa observação das coisas felizes, né? E eu acho que a crônica, ela tem muito esse viés, assim, a gente tem esse olhar para os acontecimentos. Claro que nem só porque é feliz, mas eu costumo dizer que um olhar diferenciado para as coisas pequenas, e um pouco mais valorosas, né? Através da crônica. Esta foi mais uma edição do Conversas com Binder. Siga a gente no Instagram, Conversas com Binder, e também no nosso site, que os podcasts estão lá. É www.comandonews.com.br.